Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora mais um vídeo para mestres e para pessoas que tenham interesse em conhecer mais sobre os vasos sagrados e a sua arrumação. Hoje quero falar sobre a credência, como arrumar a credência. Você que é mestre ou que vai ser mestre ou que pretende ser mestre, é muito importante você saber como é que arruma a credência. Mas isso também, essas orientações servem para diáconos, para coroinhas e, como eu disse, para qualquer pessoa que quer conhecer um pouquinho mais sobre as práticas internas da nossa igreja para a celebração eucarística. Antes de falar do tema, eu convido você que passa por esse canal a se inscrever nele, se caso você ainda não seja inscrito, também a compartilhar esse vídeo com os seus contatos. Vamos lá então com o tema como arrumar a credência. Primeira coisa, eu quero esclarecer o que é credência, porque talvez pessoas que estejam assistindo esse vídeo não sabem o que é credência. E se ela for procurar num dicionário essa palavra, ela vai encontrar alguma coisa relacionada a credencial. Credência dentro da liturgia é um mobiliário sagrado, é uma mesinha de tamanho, varia de acordo com o tamanho da igreja, que fica ao lado do altar ou num lugar um pouquinho mais afastado, onde ficam sobre ela os vasos sagrados que serão utilizados durante a missa. É tipo um aparador. Esse aparador, quando é um mobiliário sagrado, é chamado de credência. Então, para arrumar essa credência, é importante que, primeira coisa, defina quem é que vai arrumar. Se são os mestres, os ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística, se são os acólitos, se são os sacristãos, se são coroinhas ou algum outro membro da equipe de celebração que vai arrumar. Isso é uma questão de combinar. Varia muito de paróquia para paróquia. Há paróquias, e eu diria que quase a maioria delas, a credência é a responsabilidade dos mestres, porque ali estão os vasos sagrados que eles vão utilizar, mas também os acólitos e os coroinhas também utilizarão. Então, portanto, é só uma questão de combinar aí com essas equipes quem é que vai arrumar, porque se não tiver uma equipe responsável, corre-se o risco de dar início à missa e a credência não está arrumada, os vasos sagrados não estão sobre elas, é por sobre ela, então é importante que tenha alguém responsável. Bom, a primeira arrumação da credência é colocar sobre ela a toalha. Há credências que são muito bonitas e quase dispensam toalhas, são aquelas credências antigas, de mobiliários barrocos, de igrejas antigas. Mesmo nesses, não precisa cobrir a credência inteira, se ela é uma credência bonita, coloca uma toalhinha branca em cima, pequena, isso basta. Agora, se a credência não for assim a grande coisa, se ela for uma mesa comum, seria importante você cobri-la inteira com uma toalha que chegasse até o chão, para não aparecer algo assim que não seja digno dentro do espaço sagrado. Essa delicadeza é importante que quem está responsável tenha com a credência. Então, colocar a toalha e verificar se ela está limpa, tirar o pó dela, também manter uma toalha limpa. De nada adianta ter uma toalha na credência, essa toalha está manchada, está respingada de vinho, de vela, de pó, então é importante ter esse cuidado também. Então é sobre elas que vão os vasos sagrados e os demais objetos de altar que vão ser utilizados durante a missa. Vale lembrar que sobre a credência ficam apenas os objetos que serão utilizados no decurso da missa, no decorrer da missa. O que são vasos sagrados? Para aqueles que não sabem, candidatos a mestres e outras pessoas leigas no assunto, vasos sagrados correspondem àquelas peças de altar, como, por exemplo, o cálice, a âmbula, as galhetas, o lavabo, a caldeirinha, o aspérgio. Esses são vasos sagrados e todos eles devem ficar sobre a credência. Com relação ao cálice, o cálice deve ficar arrumado sobre a credência.
Eu fiz um vídeo, e vocês podem olhar ali na playlist, como arrumar o cálice. É bem simples, mas mesmo assim a gente vê, vez por outra, o cálice é arrumado de forma inadequada. Ele é arrumado na sequência que o padre vai utilizando, né? Então, como se coloca cada alfaia sobre ele, a maneira que o padre vai utilizando na missa. Mas aí, se você tem dúvida, dá uma olhadinha lá como arrumar o cálice naquele vídeo. Então, o cálice deve estar sobre a credência, arrumado com sanguíneo, pala corporal. Não esquecer a hóstia grande sobre a patena, é muito importante. Já vi ocasiões em que fui celebrar e que a hora que eu fui pegar a patena grande na hora da consagração não havia hóstia dentro, um lapso aí de quem arrumou. Então tome sempre esse cuidado de colocar, verificar se a hóstia grande está ali. Com relação às âmbulas, elas devem estar já com as partículas a serem consagradas. Âmbulas com partículas consagradas ficam dentro do sacrário. Na credência ficam apenas as âmbulas que contêm as partículas não consagradas, as hóstias sem consagrar. Se for utilizar uma âmbula com hóstias consagradas, deixa apenas uma. Se for duas, de acordo com a quantia de hóstias que vão ser consagradas, a quantidade de âmbulas. Na verdade, os mestres colocam a quantidade de âmbula de acordo com o número de mestres que vão atuar naquela celebração. Se são 4 mestres e o padre, então seria 5 âmbulas. Se 3 mestres e o padre 4, e assim sucessivamente. O número de âmbulas é de acordo com aqueles que vão distribuir a Sagrada Comunhão Eucarística na hora da comunhão, na missa. Também coloque as galhetas. Como eu disse antes, as galhetas são os recipientes que contêm vinho e água. Antes de colocá-la, verifique se estão limpas, purifique-as. Coloque a quantidade de vinho que vai ser consumido naquela missa. Há padres que gostam de mais vinho, outro de menos vinho. Você conhecendo o padre, você coloca a quantia adequada de vinho para não sobrar e também não faltar. E a galheta sempre cheia de água. A galheta, confira, porque às vezes tem várias missas seguidas aí na sua igreja e aí não se troca, não se abastece a galheta na hora de colocar, está vazia, né? Então verifique se elas estão abastecidas com a quantidade suficiente, tanto de água quanto de vinho. Com relação ao lavabo, o lavabo é aquele conjunto que o padre vai purificar a mão, que é a bacia, a jarra e o manustégio, que é aquela toalhinha que ele vai secar e enxugar as mãos depois. Então, isso também deve estar posicionado na credência para o momento do uso. E depois também a caldeirinha com aspergio em missas, que vai haver aspersão. Nunca esqueça disso. Se houver aspersão em algum momento da missa, deve estar ali na credência a caldeirinha com água e também o aspergio. Então esses são os vasos sagrados que vão ficar sobre a credência. Em algumas igrejas, os livros de altar também ficam sobre a credência, devidamente marcados, tanto o missal quanto o lecionário correspondente àquele domingo, aquele tempo litúrgico. Então, sempre o missal deve estar ali com as fitinhas no seu devido lugar, correspondente à missa daquele dia, e também o lecionário correspondente, se é missa semanal, o lecionário semanal, se é missa dominical, solenidades e festas, o lecionário apropriado, se é missa santoral de algum santo, o lecionário santoral. Sempre verifique antes e aí também combine quem é que é o responsável para marcar as leituras. Eu fiz um vídeo nesse canal também explicando como marcar o lecionário e como marcar o missal para a missa. Então esses 2 livros também devem estar sobre o altar. Então essas são algumas orientações sobre a credência, a preparação da credência. Se você ainda ficou com alguma dúvida, pode deixá-las aí embaixo. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você pode sugerir temas aí também para vídeos, caso você tenha alguma dúvida. Por hoje é isso. Que Deus os abençoe.